Olá! Hoje vamos aprender função de segundo grau, ou também chamada função quadrática. Bem, vamos montar uma equação explícita. Repare como nós montaremos essa equação. Teremos coeficiente x quadrado, a x vamos elevar ao quadrado, mais bx mais c. Teremos uma função aqui. Agora, nós vamos animar. Sabemos que influência ele tem sobre o gráfico. Quando A tem valor positivo, a concavidade é voltada para cima. Agora, com A negativo, nós teremos a concavidade voltada para baixo. Ou seja, o coeficiente A é que determina se a concavidade é para baixo ou se a concavidade é para cima. Variando o coeficiente B, podemos analisar que os pontos de intersecção da função com o eixo x varia. Nós temos aqui a variação dessa intersecção. Agora, o coeficiente C, ele vai influenciar na intersecção com o eixo y. Repare aqui, quanto maior o valor de C, maior o valor de y. E é exatamente o valor. Se C é igual a 3, vai interceptar no ponto 3. Assim é expressa a função de segundo grau. Nós também podemos ter outras variações. Por exemplo, y é igual a x mais 1 vezes x menos 2. Isso é uma função de segundo grau? Bem, vamos desenvolvê-la. Temos nessa função uma forma indireta de função quadrática, que nós não visualizamos realmente aqui o a, o b e o x bem definidos. Mas aplicando multiplicação distributiva, nós temos essa função aqui, que nós teremos o quê? O a igual a 1, o b igual a menos 1 e o c igual a menos 2. Portanto, quando nós temos essa função indiretamente, nós temos que desenvolvê-la até ela chegar nessa definição de a com um número, b com outro número e c com um número definido também. Note que há essa outra notação, a qual utilizamos x, acento circunflexo 2, o qual indica que o x é elevado a 2 menos x menos 2. No implot, é essa notação que nós utilizamos. Vamos ver agora como que ficaria a nossa função lembre do x acento circunflexo 2 e aqui está a nossa função, provando que o menos 2 realmente é o ponto em que a parábola intercepta o eixo y, a concavidade para cima, pois o x quadrado tem valor positivo, o valor de a seria 1. Mas agora, como nós faremos para encontrar esses dois pontos? Nós sabemos que é em função de b, mas como encontrar esses pontos? Vamos pegar outro exemplo. Agora aqui nós temos o a com valor de 1, b menos 3 e c mais 5. Temos essa forma, muito utilizada na sala de aula, a qual nós atribuímos para x um valor qualquer e encontramos seu correspondente y. Note que tem valores aleatórios, até que se encontra realmente uma repetição. Nós podemos saber aqui que, pelo a ser positivo, a concavidade é para cima, ou seja, a sua vértice
será o ponto mais baixo, ou seja, o menor valor de y que nós encontraremos nessa parábola. Nós encontramos aqui que entre 1 e 2 está esse valor. Mas nesse procedimento nós temos muito desgaste, não encontramos valores de uma forma mais objetiva. Por isso, nós temos outro método. Vamos pegar aquela mesma função, fazer uma função explícita, lembrando que o x² é x, acento circunflexo 2. Está aqui a nossa função. Se repararmos bem, vamos ver que a função quadrática tem 4 propriedades. Primeiro, a sua concavidade. Se A for positivo, ela é para cima. Se A for negativa, a concavidade é para baixo. O ponto em que a função intercepta o eixo y, que é definido pelo valor de c. Também teremos a intersecção no eixo x. E teremos a vértice, que será o ponto mais baixo ou mais alto da função. Vamos ver ponto a ponto essas 4 propriedades nesse outro exemplo. Primeira, a concavidade. Observe o valor negativo de A, ou seja, a concavidade é para baixo. A intersecção com o eixo y nós temos definido pelo ponto C, ou seja, é menos 4. Já a intersecção com o eixo x nós temos definido com a fórmula de Bhaskara. Nós teremos x' e x². Isso tudo vai depender do valor de delta, pois se o valor de delta for menor do que 0, não há raiz nessa função, ou seja, a função não passa no eixo x. Se há apenas uma raiz, a função tem seu vértice no eixo x. Se o delta tem um valor maior que 0, há 2 ou mais raízes, ou seja, a função passa 2 vezes pelo eixo x. Aplicando essa propriedade no nosso exemplo, nós temos que 3² menos 4 vezes A vezes C resulta num número negativo. Portanto, a nossa função não intercepta o eixo x. Nós já temos agora em cálculo todas as definições. Agora vamos ver se isso realmente acontece no nosso gráfico. Vamos montar uma equação explícita, lembrando novamente do x². Ok. E realmente, a nossa função intercepta o eixo y no menos 4, não intercepta o eixo x, tem a concavidade para baixo. Agora, o valor da vértice. O vértice pode ser calculado nessa função pela coordenada x, menos b sobre 2a, e a coordenada y é menos delta sobre 4a. Ao aplicarmos essa propriedade no nosso exemplo, nós temos que a coordenada x é 3/2 e y é menos 7/4. Ou seja, 3/2 e menos 7/4. Essa, então, é a nossa função. Essas são as 4 propriedades principais das funções quadráticas. Tenha um bom estudo e muito obrigado por ter acessado esse vídeo.